Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o filme escolhido é Until Dawn, Noite de Terror. Ele é um filme baseado no jogo do PlayStation de 2014. O filme é dirigido por David F. Sandberg, ele é mais conhecido pelo filme Quando as Luzes se Apagam. A nota no IMDb é uma nota mediana, tem 5.8 de 10, então vamos lá falar desse filme. Começa a história com personagens falando que está cansada de morrer de novo e ela vai tentando escapar até que ela acaba morrendo. Depois de um ano, a gente vê que a tal da Clover, que era irmã dessa Melanie, que ela sumiu misteriosamente, ela vai com um grupo de amigos e aonde ela para num posto de gasolina, ela fala com o cara que atendia e o cara fala que não conhecia ela, mas um monte de pessoas costumava desaparecer naquela cidade. E aí quando eles chegam nessa casa, eles já acham estranho porque tem um temporal. Quando eles chegam já não tem o temporal nesse lugar, ou seja, como se fosse uma redoma protegendo esse lugar. E para piorar a situação, eles começam a explorar a casa e antes de acontecer uma coisa, a gente se depara com um símbolo de uma caveira e uma ampulheta que está invertida. Quando a tal da Nina assina o livro de registro de hóspedes, igual de hotel, a ampulheta volta ao normal, começa um tempo a contar e a gente já vê que um deles acaba sendo morto misteriosamente, que é o tal do Weber, acaba sendo morto. Quando a Nina vai atrás, acaba morrendo também. E sobraram mais três. Sobrou a Megan, sobrou o Max e sobrou a Clover. O Max resgata a Clover quando ela sai no temporal porque ela acha que ela tinha visto a irmã dela. Enquanto isso, a gente vê que um cara com uma máscara de psicopata, de assassino, acaba matando um por um. Tanto que ele que matou a Abe e a Nina. E aí quando que eles se escondem, primeiro o Max tenta tacar uma cadeira nele, não funciona, o cara parece que é mais forte que o normal. Ele acaba matando ele, depois acaba matando a Megan e por último a Clover. Aí a gente pensa, nossa, essa é a história do filme, vai acabar assim? Não, o pior está por vir, porque quando que eles acabam todos morrendo, eles voltam no mesmo lugar. De novo aquela ampulheta gira e começa a querer matar eles de novo de outra forma. Só que o grande problema é que ele possui a tal da Megan, alguma entidade, fala para eles fugirem, já que eles encontram um monte de cartazes de desaparecido. E aí, para piorar a situação, ela fala para não abrir a porta, até que torce o pescoço dela e acaba matando ela de novo. E aí a Clover abre a porta, ela é como se fosse presa por uma entidade que prende ela numa casa. Quando ela acorda, ela vê uma velhinha, uma senhora num balanço. Quando ela tenta fugir, ela domina ela, possui ela. E aí a gente fica perguntando o que vai acontecer. Aparece de novo aquele assassino, impede a Abe e a Nina de fugir com o carro, matam eles dentro do carro. E aí quando que o Max vai atrás da Clover, ele vê que ela aparece e acaba matando ele com uma faca, que ela corta o pescoço dele. Depois vem o assassino e atropela. Só que o grande problema é que eles acham que eles têm que lutar para sobreviver. E na terceira noite eles desencanam e tentam ficar recluso num banheiro, achando que eles apenas têm que acabar o tempo para eles sobreviverem, que eles acreditam que seja isso. Só que o grande problema é que eles estão com sede, a Megan acha até estranho porque tem água e não tinha água, eles começam a tomar água, quando de repente começam um por um a explodir ao redor e eles não vão entendendo mais nada, ou seja, até a água era contaminada e podia matá-los. E aí eles vão tentando descobrir a solução no outro dia. Eles acham uma fita que mostra um caso de um manicômio, o tal do Dr. Hill. Para aqueles que conhecem o jogo, sabem que é o terapeuta do assassino desde o começo do jogo, que eu não vou falar para não dar spoiler. E aí vai contando a história e a gente vai vendo que ele que está por trás de tudo, e ele era mesmo o cara do posto de gasolina. Era o tal famoso Alan Hill, que é como se fosse o cara contando a história, né? Um curador contando a história do jogo. Colocaram um ator verdadeiro de novo mesmo, que fez o terapeuta, que ficou bem legal por sinal, é uma grande homenagem. E a gente vai vendo que ele vai tentando, falando que para eles escaparem, pelo menos um deles tem que morrer.
E aí começa aquela discussão entre os amigos, um vai morrer, beleza, os outros 4 vão sobreviver. E começa nessa neura. Até que a Clover chega, consegue conversar com o tal do Alan e ele fala pra ela ir até a floresta. E aí, toda inocente, ela vai lá achando que vai conversar com ele numa boa, que vai descobrir como fugir desse lugar. Ele coloca uma armadilha de urso, ela é presa e a gente vê que quem sai de dentro de uma toca para matar ela é a própria irmã. Só que vem o Max, consegue ajudar ela para variar. E aí ela acaba se ferindo, descobre que os amigos dela foram mortos e ela acha que ela pode ser a salvadora. Contanto que todos os amigos sobrevivam, tá tudo certo. Só que eles ficam naquela mania e naquele vício de se matar. Só que eles se esquecem também que no máximo, tem um vídeo lá que mostra que no máximo 13 vezes é suficiente. Na 13ª, se você morrer, você vai se transformar num verdadeiro tal do Wendigo, que é um monstro lá que conta direito a história do jogo, que é quando você está com muita fome e você não tem alimento para comer, e essa entidade toma conta de você e você se torna um canibal, e depois que você se torna canibal, você se torna o tal do Wendigo. É mais ou menos isso, que o filme não contou nada, na verdade. Só achou que você tinha que morrer. E aí eles vão tentando, tem a última chance, só que o grande problema é que eles acham que a 4ª tentativa ou a 5ª. Só que eles olham o livro de registro e descobrem que é a 13ª tentativa. E o pior ainda é que eles encontram o celular do Abe, que ele tira e vê várias gravações que mostram como eles morreram das outras formas, que é bem interessante também. E aí com isso eles acham que eles têm a última chance para eles impedirem. E para piorar ainda a situação, a Megan sumiu, não sabe onde ela está. Com isso eles param de ser uns verdadeiros bundões, pegam as armas para se defender e decidem explorar as minas, já que tem a história de uma mina lá abandonada que as pessoas morreram e depois a cidade faliu e virou uma cidade fantasma, mais ou menos essas coisas. E aí quando eles vão atrás, eles se deparam com desses Wendigo, que são os monstros que conseguem fugir, até que a Clover se depara finalmente e consegue conversar com o famoso Alan Hill, que ela precisa da chave para resgatar a Megan, que está para ser morta pelo Wendigo, que ele está preso numa corrente, e quanto tempo mais demorar, eles vão ser mortos. E eles também descobrem que eles têm que sobreviver até o amanhecer, que é uma das coisas mais difíceis lá. E aí ela vai conversando com o Alan Hill lá, que ele vai falando para ela porque que aconteceu. A gente descobre também que ela foi uma das pacientes dele, que ele achou o caso dela um caso interessante, que ele gostava de se alimentar do medo, e ele estava tomando uma xícara de café. Com isso a Clover se aproveita que ele está conversando e explicando todas as coisas. Ela pega a xícara, coloca debaixo de uma goteira, que todo mundo sabe que aquela água era contaminada e ia matá-lo. E aí ele vai falando essas coisas, ele toma o café, acaba explodindo, ela consegue pegar a chave, os amigos dela conseguem fugir dos Wendigo, e eles fogem o mais rápido possível. E quando acaba o tempo, a gente vê que eles finalmente conseguem escapar, né, com vida. E o filme termina dessa forma, tirando que tem uma parte extra que liga e mostra como se fosse a próxima continuação, a história do jogo, que a gente vê nítido a cabana do Josh, onde os amigos dele vão lá. Vamos agora para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, o filme parece bem interessante, só que a gente vê que deixou vários furos. Para aqueles que não jogaram o jogo, explica realmente quem são os Wendigos, como detê-los e como que você faz para eles não te verem, que na verdade você tem que ficar imóvel. Se você ficar imóvel, ele não consegue ver você. Isso é uma coisa fundamental que deixaram a desejar muito no filme, que deviam ter explicado. Se você ficar parado, ele não te enxerga, que é uma das coisas fundamentais. Outra coisa importante, para você impedir eles, era só explodindo eles. Com TNT, essas coisas assim, que você conseguir algo que consiga explodir eles, você consegue matar. Inflamável, você só vai conseguir mais ou menos impedir, que ele tem tipo uma carapaça que protege o corpo dele. Então se você tem que queimar ele para depois você poder atingi-lo para você matar, que é outra coisa que deixou a desejar também. Coisas que eu gostei no filme, achei bem interessante, que é uma forma diferenciada, né? Porque não seria legal ser igualzinho o jogo, porque a gente ia estragar a surpresa de quem é o psicopata lá.
Achei bem legal também que fizeram a referência ao psicopata na hora do que o Alan Hill tá falando com a Clover, mostra a ficha dele, não vou falar o spoiler também quem é, que é bem importante também. E também achei legal a forma que o filme se trata, né? Ainda mais que eles fizeram um verdadeiro final feliz. E no jogo tem inúmeras possibilidades, tanto que um pode morrer, todos podem escapar, alguns sobrevivem, outros não. E dessa forma. Mas no geral eu acredito que foi uma boa homenagem, ainda mais que eu falei que o mais interessante é o terapeuta ter aparecido no filme, né? Foi uma grande homenagem. O IMDb deu uma nota 5.8, eu dou uma nota 7, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos aí com eles, continuem firme aí. Muito obrigado e até a próxima.